Bem-vindo ao mini curso de MySQL. É expressamente proibida a cópia parcial ou integral, distribuição e comercialização. O acesso a esse conteúdo deverá ser realizado através do site www.fatecanos.com.br. Hoje é a aula 04, referente à criação de tabelas. Esta é a parte número 2 de 6 partes. Na aula anterior, íamos efetuar a adição de um campo à tabela. Quando clicamos em adicionar, apareceu mais uma coluna. Nesta coluna, colocamos o nome do campo como sendo nome e escolhemos o tipo varchar. Por que varchar? Porque, lembre-se da aula anterior de tipos de dados, varchar permite que você grave caracteres, ou seja, o nome de uma pessoa nós gravamos como varchar. O tamanho nós colocamos 80. Lembre-se que o varchar aceita até 255 caracteres, mas nós estamos limitando a 80 caracteres. Estamos definindo como not null, ou seja, não pode colocar como nulo. Tem que colocar alguma coisa, nem que seja espaço. Ok? Não estamos definindo nenhum valor padrão, tá? Então, nesse caso, não tem necessidade de definir padrão. E colocamos como do tipo indexado. Indexado quer dizer o quê? Quando ele for procurar, fazer uma procura, nós, utilizando a coluna nome, estando indexado vai ser mais rápido a localização dos dados do que se não tiver indexado. Se não tiver indexado, ele vai ter que procurar um a um os registros. Quando está indexado, ele tem algoritmos de procura mais eficientes para localizar o que você está procurando. E no comentário colocamos nome completo. Tá? Por quê? Que a gente colocasse, por exemplo, nome, podemos criar uma outra coluna chamada sobrenome, mas não é o nosso caso aqui, que é só um exemplo, então vamos colocar apenas como nome. Nós vamos adicionar mais um campo, né, para a nossa tabela. Aí apareceu aqui uma coluna que eu coloquei como CPF. Se você contar o número de dígitos do CPF, vai dar 11 dígitos, excluindo a pontuação. Agora, por que eu coloquei o CPF como varchar e não como inteiro? Porque o CPF é um dado que você não vai fazer manipulação matemática com ele. Tá? Então, não há necessidade de você gravar ele como inteiro. Ok? Então, nós definimos normalmente como char. A mesma coisa not null e também colocamos para indexar por ele. E colocamos aqui CPF do cliente. Nós vamos adicionar mais um campo. Só que notem que ele vai aparecer de forma diferente o layout. Por quê? Porque como tem muito mais colunas, mais campos, né? Então ele mudou a forma de exibição. Em vez de aparecer na horizontal, mudou para vertical. Então nós estamos adicionando aqui o DDD e o telefone. Notem que também está como varchar. Por quê? DDD e telefone também não vamos efetuar nenhuma manipulação matemática com eles, né? Então, o DDD ele no máximo é 2 dígitos, telefone no máximo 8 dígitos, excluindo o tracinho. Tá? Para quê? O tracinho é desnecessário. Todos eles têm o tracinho lá, mas é mais questão de formatação. Depois nós podemos visualizar com tracinho, mesmo não estando gravando o tracinho. Ok? A mesma coisa do DDD, não precisa do número do operador aqui. Né? É claro, se você quisesse colocar o DDI, também podia criar uma coluna com DDI. Operadora, também. Então, depende do gosto de cada um, né? Ou da necessidade. No nosso caso, não precisa. Agora eu vou adicionar mais uma coluna, porque é interessante saber o sexo da pessoa. Né? Então, eu criei aqui uma coluna sexo. Lembre da aula anterior, o tipo enum.
Então, o sexo ele pode ser masculino, feminino. No meu caso, aqui, né, no meu exemplo, eu estou colocando aqui também a opção em branco. Ou seja, você pode ser do sexo masculino, feminino, ou se não for informado o sexo, ele deixa em branco. Tá? E o padrão é em branco. Tá? Então, se você não informar, ele vai entrar em branco, como padrão. E aqui na coluna eu coloco comentário como sexo. Tá? O outro que eu tinha pulado aqui é data de nascimento. Eu coloquei como DT nascimento para simplificar. Tá? Eu coloquei do tipo date. Por quê? Tipo date ele vai daquele intervalo de janeiro, 1º de janeiro do ano 1000 até 31 de dezembro do ano 9999. Então, esse daí dificilmente vai ter algum tipo de problema. Tá? E definimos date porque não há necessidade de saber o horário que a pessoa nasceu. A não ser que seja um site de horóscopo, não há necessidade de saber o horário. Tá? E aqui eu também coloquei como nascimento. Por enquanto vamos criar a tabela. Para criar é só clicar no botão salvar. Só que também eu vou continuar essa explicação no vídeo seguinte. Tá?